Vamos ver agora um trecho do livro do Dr. Norberto Kepp, um livro que eu gosto muito, A Glorificação. Alienação ou inconscientização. O problema fundamental na atitude do homem é o seu esforço para apagar a consciência de qualquer problema. Temos de distinguir o problema de sua consciência, pois ao rejeitar a percepção, estamos apenas realimentando a dificuldade, isto é, aumentando-a. O seu contrário é válido. Ao conscientizar um problema, já estamos no caminho de resolvê-lo. A consciência é importantíssima. Estou dizendo que nosso desejo é sempre o de não ver os enganos que cometemos no transcorrer da existência por um motivo bastante doentio, a ideia de se achar perfeito. Acreditamos que somos perfeitos como só um Deus pode ser, porque pensamos que somos onipotentes. Dificilmente pensamos em ser bons através do Criador, que é uma megalomania bem disfarçada. Existe um fenômeno bem elucidativo de tal estado de coisas entre os grupos religiosos fanáticos, quando perseguem as pessoas pecadoras, ladrões, prostitutas, viciados, pretendendo limpar o mundo. O que eles querem realmente é evitar a consciência dos seus erros, que tais pessoas mostram evidentemente. De modo geral, podemos aplicar o mesmo conceito a todos os indivíduos moralistas que pensam estar fazendo um bem à sociedade, ao tentar ocultar-lhe o que acontece dentro dela, esconder de si próprio o que se passa em seu próprio interior, como se ele e todos já não o soubessem. Não há outra explicação para as pessoas que falam tanto de Deus e cometem os mais incríveis crimes em seu nome. Quando Adão e Eva procuraram ser deuses através do conhecimento do bem e do mal, estavam cometendo um tremendo estrago, porque Deus é só o bem, e de tal maneira que ele não pode viver o mal. Nesse momento, eles simplesmente fizeram a escolha da doença, do mal, do erro, do pecado, como a religião diz, ainda com a ideia de que, desse modo, substituiriam Deus. Cada um de nós pode ter uma pequena sensação do que seria a companhia do Criador nos momentos de grande felicidade. No entanto, mesmo aí, misturamos nossas fantasias, enegrecendo tais instantes de alegria. Mas, na união final, total ao divino, não há a menor nesga de qualquer empecilho. Portanto, o desejo de conhecimento do bem e do mal constitui-se, provavelmente, no maior erro que o ser humano comete, pois saber ou viver o mal é simplesmente tentar permanecer no que jamais poderá existir por si mesmo. O histórico bíblico diz que uma parte dos anjos não quis servir a verdade e teve que viver em um mundo à parte, chamado inferno. Nós estamos aqui para servir, e quando não aceitamos tal condição, criamos para nós a mesma situação dos demônios. Não querer servir a verdade é não querer servir a si próprio, porque somos também uma verdade e vivemos para aceitar o que somos. O magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é, principalmente,
a consciência dos próprios erros, que admitidos deixarão de ser falhas. Assim, o magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é principalmente a consciência dos próprios erros, que admitidos deixarão de ser falhas. Precisamos tomar um grande cuidado ao considerar o que chamamos de verdade. Existe, sem dúvida, uma verdade eterna, incorruptível, mas a mais importante para nós é a nossa falácia e continuação e contínua imaginação que fazemos. O magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é principalmente a consciência dos próprios erros, que admitidos deixarão de ser falhas. Precisamos tomar um grande cuidado ao considerar o que chamamos de verdade. Existe, sem dúvida, uma verdade eterna, incorruptível, mas a mais importante para nós é a nossa falácia e contínua imaginação que fazemos. Caso contrário, estaremos em uma nova fase de fantasia, ao pensar que somos perfeitos, como imaginamos a perfeição em si. O que geralmente chamamos de erros é admitir que somos seres humanos com uma inteligência limitada, com falhas no campo afetivo, com dificuldade no trabalho. Caso aceitemos tal situação, imediatamente encontraremos maior facilidade em todos os setores da existência. O grande problema humano consiste na atitude de não aceitar aquilo de que se tem consciência, reputando-a como algo prejudicial. O malefício ocorre justamente pelo ato de negar a verdade que nos foi dada, como a joia mais preciosa que poderia haver. Mas que não fomos nós que a criamos e, portanto, não a queremos. Somos doentes só porque tentamos negar, omitir ou deturpar a consciência da realidade. Aliás, o único problema do ser humano é a sua atitude de inconscientizar, esconder o que ele vê. A consciência sempre existe. Ela é como um farol em nosso interior, que usamos para captar a realidade. A única coisa que podemos rejeitar é a consciência, porque um fenômeno qualquer, bom ou mau, existe independentemente da percepção. A nossa única atitude perante ele é a de aceitar ou rejeitar sua constatação. Por esse motivo, quanto mais aceitemos a consciência de qualquer coisa, mais alargamos a esfera do conhecimento, geográfico ou no tempo. Mais para trás voltamos e mais para frente atingimos. Vamos continuar no nosso próximo encontro, em uma parte chamada a conscientização. Ouça várias vezes esse texto, porque você vai se sentir bem melhor. Fica com Deus. Vamos ler agora um trecho do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Kepp. Nós falamos sobre a morte e vamos continuar. Vamos ver aqui, ó. É um trecho. Um motorista inglês vinha em grande velocidade por uma estrada, coberta pelo nevoeiro, quando foi de encontro à traseira de um caminhão. Viu-se como que penetrando no ar e contemplando o próprio corpo destroçado. Olhava-o com certa pena
De repente, sentiu sangue nas vistas e perdeu aquela visão. Acordou depois de uma semana num leito de hospital, tendo sido milagrosamente salvo. Os parapsicólogos modernos acreditam na possibilidade do psiquismo se distanciar do corpo, a semelhança mais ou menos com o fenômeno da bilocação, acontecido com alguns seres privilegiados. Para crentes e ateus, a morte apresenta duas espécies distintas de dificuldades: de sofrer no último momento e as consequências posteriores, caso haja sobrevivência do psiquismo. Aqui entramos num segundo aspecto da neurose, que a terapêutica analítica usou ignorar por muitos anos e agora ocupa posição importantíssima nas escolas modernas. Freud e seus adeptos mais fanáticos aboliram desse campo todas as manifestações do psíquico no sentido espiritual. No neurótico, muitas vezes, não é tão primordial saber a origem de um trauma psicológico, como tomar consciência de uma nova realidade. Porque a psicanálise transgrediu do terreno puramente terapêutico para o das realizações humanas. Uma pessoa que faça análise hoje em dia pode visar muito mais o seu aperfeiçoamento do que propriamente sanar um sintoma. Desse modo, temos que curar o indivíduo do seu passado, bem como dar-lhe uma visão de vida que possa levá-lo a aceitar tranquilamente o magno problema da morte, e a ciência analítica já é capaz disso. Então vamos prestar atenção nesses pontos que são principais para depois iniciar a psicanálise de Sigmund Freud. Então vamos procurar estudar e melhorar. Esse livro do Dr. Norberto, A Medicina da Alma, que trata da medicina psicossomática, ele é um livro bem importante, assim como a glorificação. Vamos ver agora um trecho do livro do Dr. Norberto Kepp, um livro que eu gosto muito, A Glorificação. Alienação ou inconscientização. O problema fundamental na atitude do homem é o seu esforço para apagar a consciência de qualquer problema. Temos de distinguir o problema de sua consciência, pois ao rejeitar a percepção, estamos apenas realimentando a dificuldade, isto é, aumentando-a. O seu contrário é válido. Ao conscientizar um problema, já estamos no caminho de resolvê-lo. A consciência é importantíssima. Estou dizendo que nosso desejo é sempre o de não ver os enganos que cometemos no transcorrer da existência por um motivo bastante doentio, a ideia de se achar perfeito. Acreditamos que somos perfeitos como só um Deus pode ser, porque pensamos que somos onipotentes. Dificilmente pensamos em ser bons através do Criador, que é uma megalomania bem disfarçada. Existe um fenômeno bem elucidativo de tal estado de coisas entre os grupos religiosos fanáticos, quando perseguem as pessoas pecadoras, ladrões, prostitutas, viciados, pretendendo limpar o mundo. O que eles querem realmente
é evitar a consciência dos seus erros, que tais pessoas mostram evidentemente. De modo geral, podemos aplicar o mesmo conceito a todos os indivíduos moralistas que pensam estar fazendo um bem à sociedade, ao tentar ocultar-lhe o que acontece dentro dela, esconder de si próprio o que se passa em seu próprio interior, como se ele e todos já não o soubessem. Não há outra explicação para as pessoas que falam tanto de Deus e cometem os mais incríveis crimes em seu nome. Quando Adão e Eva procuraram ser deuses através do conhecimento do bem e do mal, estavam cometendo um tremendo estrago, porque Deus é só o bem, e de tal maneira que ele não pode viver o mal. Nesse momento, eles simplesmente fizeram a escolha da doença, do mal, do erro, do pecado, como a religião diz, ainda com a ideia de que, desse modo, substituiriam Deus. Cada um de nós pode ter uma pequena sensação do que seria a companhia do Criador nos momentos de grande felicidade. No entanto, mesmo aí, misturamos nossas fantasias, enegrecendo tais instantes de alegria. Mas, na união final, total ao divino, não há a menor nesga de qualquer empecilho. Portanto, o desejo de conhecimento do bem e do mal constitui-se, provavelmente, no maior erro que o ser humano comete, pois saber ou viver o mal é simplesmente tentar permanecer no que jamais poderá existir por si mesmo. O histórico bíblico diz que uma parte dos anjos não quis servir a verdade e teve que viver em um mundo à parte, chamado inferno. Nós estamos aqui para servir, e quando não aceitamos tal condição, criamos para nós a mesma situação dos demônios. Não querer servir a verdade é não querer servir a si próprio, porque somos também uma verdade e vivemos para aceitar o que somos. O magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é, principalmente, a consciência dos próprios erros que, admitidos, deixarão de ser falhas. Assim, o magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é principalmente a consciência dos próprios erros, que, admitidos, deixarão de ser falhas. Precisamos tomar um grande cuidado ao considerar o que chamamos de verdade. Existe, sem dúvida, uma verdade eterna, incorruptível, mas a mais importante para nós é a nossa falácia e contínua imaginação que fazemos. O magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é principalmente a consciência dos próprios erros, que, admitidos, deixarão de ser falhas. Precisamos tomar um grande cuidado ao considerar o que chamamos de verdade. Existe, sem dúvida, uma verdade eterna, incorruptível, mas a mais importante para nós é a nossa falácia e contínua imaginação que fazemos. Caso contrário, estaremos em uma nova fase de fantasia, ao pensar que somos perfeitos, como imaginamos a perfeição em si. O que geralmente chamamos de erros é admitir que somos seres humanos com uma inteligência limitada, com falhas no campo afetivo, com dificuldade no trabalho,
Caso aceitemos tal situação, imediatamente encontraremos maior facilidade em todos os setores da existência. O grande problema humano consiste na atitude de não aceitar aquilo de que se tem consciência, reputando-a como algo prejudicial. O malefício ocorre justamente pelo ato de negar a verdade que nos foi dada, como a joia mais preciosa que poderia haver. Mas que não fomos nós que a criamos e, portanto, não a queremos. Somos doentes só porque tentamos negar, omitir ou deturpar a consciência da realidade. Aliás, o único problema do ser humano é a sua atitude de inconscientizar, esconder o que ele vê. A consciência sempre existe. Ela é como um farol em nosso interior, que usamos para captar a realidade. A única coisa que podemos rejeitar é a consciência, porque um fenômeno qualquer, bom ou mau, existe independentemente da percepção. A nossa única atitude perante ele é a de aceitar ou rejeitar sua constatação. Por esse motivo, quanto mais aceitemos a consciência de qualquer coisa, mais alargamos a esfera do conhecimento, geográfico ou no tempo. Mais para trás voltamos e mais para frente atingimos. Vamos continuar no nosso próximo encontro, em uma parte chamada a conscientização. Ouça várias vezes esse texto, porque você vai se sentir bem melhor. Fica com Deus. Vamos ler agora um trecho do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Keppe. Nós falamos sobre a morte e vamos continuar. Vamos ver aqui, ó. É um trecho. Um motorista inglês vinha em grande velocidade por uma estrada, coberta pelo nevoeiro, quando foi de encontro à traseira de um caminhão. Viu-se como que penetrando no ar e contemplando o próprio corpo destroçado. Olhava-o com certa pena. De repente sentiu sangue nas vistas e perdeu aquela visão. Acordou depois de uma semana num leito de hospital, tendo sido milagrosamente salvo. Os parapsicólogos modernos acreditam na possibilidade do psiquismo se distanciar do corpo, a semelhança mais ou menos com o fenômeno da bilocação, acontecido com alguns seres privilegiados. Para crentes e ateus, a morte apresenta duas espécies distintas de dificuldades: de sofrer no último momento e as consequências posteriores, caso haja sobrevivência do psiquismo. Aqui entramos num segundo aspecto da neurose, que a terapêutica analítica usou ignorar por muitos anos e agora ocupa posição importantíssima nas escolas modernas. Freud e seus adeptos mais fanáticos aboliram desse campo todas as manifestações do psíquico no sentido espiritual. No neurótico, muitas vezes, não é tão primordial saber a origem de um trauma psicológico, como tomar consciência de uma nova realidade, porque a psicanálise transgrediu do terreno puramente terapêutico para o das realizações humanas. Uma pessoa que faça análise hoje em dia pode visar muito mais o seu aperfeiçoamento do que propriamente sanar um sintoma.
Desse modo, temos que curar o indivíduo do seu passado, bem como dar-lhe uma visão de vida que possa levá-lo a aceitar tranquilamente o magno problema da morte, e a ciência analítica já é capaz disso. Então vamos prestar atenção nesses pontos que são principais para depois iniciar a psicanálise de Sigmund Freud. Então vamos procurar estudar e melhorar. Esse livro do Dr. Norberto, A Medicina da Alma, que trata da medicina psicossomática, ele é um livro bem importante, assim como a glorificação. Vamos ver agora um trecho do livro do Dr. Norberto Kepp, um livro que eu gosto muito, A Glorificação. Alienação ou inconscientização. O problema fundamental na atitude do homem é o seu esforço para apagar a consciência de qualquer problema. Temos de distinguir o problema de sua consciência, pois ao rejeitar a percepção, estamos apenas realimentando a dificuldade, isto é, aumentando-a. O seu contrário é válido. Ao conscientizar um problema, já estamos no caminho de resolvê-lo. A consciência é importantíssima. Estou dizendo que nosso desejo é sempre o de não ver os enganos que cometemos no transcorrer da existência por um motivo bastante doentio, a ideia de se achar perfeito. Acreditamos que somos perfeitos como só um Deus pode ser, porque pensamos que somos onipotentes. Dificilmente pensamos em ser bons através do Criador, que é uma megalomania bem disfarçada. Existe um fenômeno bem elucidativo de tal estado de coisas entre os grupos religiosos fanáticos, quando perseguem as pessoas pecadoras, ladrões, prostitutas, viciados, pretendendo limpar o mundo. O que eles querem realmente é evitar a consciência dos seus erros, que tais pessoas mostram evidentemente. De modo geral, podemos aplicar o mesmo conceito a todos os indivíduos moralistas que pensam estar fazendo um bem à sociedade, ao tentar ocultar-lhe o que acontece dentro dela, esconder de si próprio o que se passa em seu próprio interior, como se ele e todos já não o soubessem. Não há outra explicação para as pessoas que falam tanto de Deus e cometem os mais incríveis crimes em seu nome. Quando Adão e Eva procuraram ser deuses através do conhecimento do bem e do mal, estavam cometendo um tremendo estrago, porque Deus é só o bem. E de tal maneira que ele não pode viver o mal. Nesse momento, eles simplesmente fizeram a escolha da doença, do mal, do erro, do pecado, como a religião diz, ainda com a ideia de que, desse modo, substituiriam Deus. Cada um de nós pode ter uma pequena sensação do que seria a companhia do Criador nos momentos de grande felicidade. No entanto, mesmo aí, misturamos nossas fantasias, enegrecendo tais instantes de alegria. Mas, na união final, total ao divino, não há a menor
nesga de qualquer empecilho. Portanto, o desejo de conhecimento do bem e do mal constitui-se, provavelmente, no maior erro que o ser humano comete, pois saber ou viver o mal é simplesmente tentar permanecer no que jamais poderá existir por si mesmo. O histórico bíblico diz que uma parte dos anjos não quis servir a verdade e teve que viver em um mundo à parte, chamado inferno. Nós estamos aqui para servir, e quando não aceitamos tal condição, criamos para nós a mesma situação dos demônios. Não querer servir a verdade é não querer servir a si próprio, porque somos também uma verdade e vivemos para aceitar o que somos. O magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é, principalmente, a consciência dos próprios erros que, admitidos, deixarão de ser falhas. Assim, o magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é principalmente a consciência dos próprios erros, que admitidos deixarão de ser falhas. Precisamos tomar um grande cuidado ao considerar o que chamamos de verdade. Existe, sem dúvida, uma verdade eterna, incorruptível, mas a mais importante para nós é a nossa falácia e continuação e contínua imaginação que fazemos. O magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é principalmente a consciência dos próprios erros, que admitidos deixarão de ser falhas. Precisamos tomar um grande cuidado ao considerar o que chamamos de verdade. Existe, sem dúvida, uma verdade eterna, incorruptível, mas a mais importante para nós é a nossa falácia e contínua imaginação que fazemos. Caso contrário, estaremos em uma nova fase de fantasia, ao pensar que somos perfeitos, como imaginamos a perfeição em si. O que geralmente chamamos de erros é admitir que somos seres humanos com uma inteligência limitada, com falhas no campo afetivo, com dificuldade no trabalho. Caso aceitemos tal situação, imediatamente encontraremos maior facilidade em todos os setores da existência. O grande problema humano consiste na atitude de não aceitar aquilo de que se tem consciência, reputando-a como algo prejudicial. O malefício ocorre justamente pelo ato de negar a verdade que nos foi dada, como a joia mais preciosa que poderia haver. Mas que não fomos nós que a criamos e, portanto, não a queremos. Somos doentes só porque tentamos negar, omitir ou deturpar a consciência da realidade. Aliás, o único problema do ser humano é a sua atitude de inconscientizar, esconder o que ele vê. A consciência sempre existe. Ela é como um farol em nosso interior, que usamos para captar a realidade. A única coisa que podemos rejeitar é a consciência, porque um fenômeno qualquer, bom ou mau, existe independentemente da percepção. A nossa única atitude perante ele é a de aceitar ou rejeitar sua constatação. Por esse motivo, quanto mais aceitemos a consciência de qualquer coisa, mais alargamos a esfera do conhecimento, geográfico ou no tempo. Mais para trás voltamos e mais para frente atingimos.
Vamos continuar no nosso próximo encontro, em uma parte chamada a conscientização. Ouça várias vezes esse texto, porque você vai se sentir bem melhor. Fica com Deus. Vamos ler agora um trecho do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Keppe. Nós falamos sobre a morte e vamos continuar. Vamos ver aqui, ó. É um trecho. Um motorista inglês vinha em grande velocidade por uma estrada coberta pelo nevoeiro quando foi de encontro à traseira de um caminhão. Viu-se como que penetrando no ar e contemplando o próprio corpo